Olá, meus amigos do canal Prosendo com a História. Me chamo Marcelo Valerão. A minha foca hoje está como assistente de palco nos bastidores. E nós vamos falar sobre algo emocionante hoje. Sobre amor, sobre paixão, sobre romance, sobre homens bravios e donzelas em perigos, dragões e tudo mais. Não vai ter dragão. Se querem saber um pouquinho da nossa história de hoje, fique aí. Bom, nossa história de hoje fala sobre um período e sobre um título de uma obra romântica, a primeira obra do Rio Grande do Sul, e se chama A Divina Pastora. Eu escolhi ela aleatoriamente, pois achei interessante, já que, infelizmente, pouquíssimas pessoas ou quase ninguém ouviram falar sobre esse livro. Esse livro tem uma importância gigantesca, assim como seu autor, para a nossa história rio-grandense e para a história da literatura no Brasil, que devemos sim, por obrigação, fazer uma pesquisa profunda, lermos ele e principalmente tirarmos nossas conclusões de algo que no Brasil, infelizmente, não há, que são leitores, porque obras de importância e obras legais nós temos muitas. O autor dele, abrindo um pequeno parêntese, é José Antônio do Vale Caldre Fião. Vocês já conheciam ele? Não, cara, mas tem até nome de rua, Caldre Fião. Claro, com um nome desses é impossível tu te esquecer, não é, se tu não conheceu ele. Mas, enfim, Caldre Fião é considerado o patrono da literatura rio-grandense. Ele também foi fundador do Partenon Literário, assim como outras figuras importantes na nossa literatura gaúcha, que talvez um dia eu venha fazer aqui um vídeo sobre o Partenon Literário e sobre a relevante estrutura que ele nos deu, pois era um órgão de intelectuais numa província bastante atrasada, literalmente. O romantismo no Brasil, ele começou assim, me arriscando numa área que eu só gosto, mas não tenho muito conhecimento. Ele começou com o romantismo ufanista, que era o Brasil, meu país, minha pátria amada, meu mundo e tudo exaltando, e logo depois ele transferiu para as pessoas e começou assim como um romantismo regional. E essa obra, A Divina Pastora, ela é considerada a segunda obra romântica em todo o Brasil nesse estilo regional. E, digamos assim, no estilo literal da palavra, pois a primeira obra, vocês sabem quem é? Todos deveriam saber quem é a primeira obra. É a Moreninha, né, cara, de Joaquim Manuel de Macedo. Pô, aquele livro que sempre tu vai fazer um vestibular, eles estão enchendo o saco pra tu ler ele. É tipo, tu vai ler Cartas Chilenas lá, Tomás Antônio Gonzaga, tu lê porque tu é obrigado, mas seria uma ótima obra em tu ler sobre um período da história do Brasil que é conhecido como a Inconfidência Mineira. Mas, como não é um canal de literatura, é mais voltado à história, eu me arrisquei, em essas curtas palavras, falar um pouco do romantismo no Brasil. E agora vamos falar sobre a obra em si. Por que ela é tão importante para nós, rio-grandenses e até pelo Brasil? Porque ela retrata uma Porto Alegre provinciana, capital da província. Ela retrata um momento histórico, ela foi escrita em 1847, 2 anos após a Revolução Farroupilha. Ela tem um caráter político, ela tem um caráter histórico e ela tem um caráter diferente de outras obras que se basearam nela para serem escritas. Por exemplo, obras como Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, ou então O Gaúcho, José de Alencar, ou até as próprias obras do Machado de Assis, do estilo romântico, que ele começou como romancista, beberam dos inícios dessas duas obras, que é tanto a Moreninha quanto a Divina Pastora. Só que Divina Pastora tem um ponto importante que ao final do capítulo eu vou contar, se vocês tiverem paciência em me assistirem, é claro. Ou também não. Enfim, eu vou dar um spoiler aqui de como que foi a obra. Um pouquinho da história, mas eu não vou contar o final, porque senão não vai ter graça, vocês não vão querer ler o livro. Ele passa numa Porto Alegre da Revolução Farroupilha.
Ele é ambientado durante a Revolução Farroupilha. E daí ele vem um cunho político. E esse cunho político que ele vem é que Caldrifião era monarquista. Ele não era republicano, ele não era rebelde, ele não era da esquerda, ele era da direita. Estou brincando, não tem nada a ver com direita e esquerda. Mas basicamente ele achava que a revolta que ocorreu no Rio Grande do Sul seria um atraso para o Estado. E foi realmente um atraso mesmo. E ele era abolicionista também, porque como sendo mesmo monarquista, ele era progressista. Nesse sentido, nós temos uma personagem principal, que é a Edélia. Ela é a divina pastora em si. E nós temos um amor impossível. Um amor impossível. Dela tendo esse amor pelo seu primo, Almênio. E Almênio era daqueles caras assim, bravios, corajosos, que lutavam contra 10, matavam mais 20, andavam a cavalo pelas campinas do nosso estado, com o vento batendo ao seu rosto e tudo mais. O protótipo do gaúcho rio-grandense. Nesse ponto, daí que entra El Gaúcho na literatura rio-grandense. Até mesmo porque a palavra gaúcho, como também o dono dessa palavra, que era aquele camarada que vivia à margem da sociedade, não era bem visto por ser o que ele era. Mas não vamos chegar a esse pormenor. Um dia eu vou fazer aqui um episódio para falar del gaúcho. O quanto a gente constrói um personagem histórico e o coloca como sendo um super-herói. E olha que eu gosto muito de usar bombacha, eu gosto muito de tomar meu mate e andar a cavalo, mas mesmo assim eu não tapo meus olhos para uma coisa que foi inventada. Inventada. Literalmente. Podem me xingar depois se quiserem. E esse El Gaúcho, na visão de Almênio, também tinha o seu outro lado, que era Francisco. Já dá um triângulo amoroso aí, meus amigos. E esse triângulo amoroso poderá dar morte, mas não vamos contar. Francisco era também outro protótipo del Gaúcho. Tipo, digamos assim, quem leu o livro do Érico Veríssimo, Tempo e o Vento, leia o primeiro livro, que é o Continente. Tem um capítulo na Terra, logo depois tem um capítulo, um certo Capitão Rodrigo. Um certo Capitão Rodrigo, tu vai pegar e vai ver, num certo Capitão Rodrigo, traços característicos de Almênio e de Francisco. E se tu pegar e for um pouco mais anterior ao certo Capitão Rodrigo, tu vai ler os contos de João Simões Lopes Neto, que eu vou ter o prazer aqui de falar sobre os livros de Simões Lopes. E vais encontrar nesses livros o gaúcho de alma forte e coração sereno, Blau Nunes. Aquele cara que também tem uma certa aura heróica e ao mesmo tempo uma certa aura de vilão. Daí que tu vai ver a formação, o embrião del gaúcho histórico passando para el gaúcho construído, ou gaúcho construído. Necessariamente, o romance se desenvolve durante a Revolução Farroupilha. Tem um aspecto bem interessante, porque a Edélia, quando descobre que o primo dela, Almênio, vai lutar ao lado dos imperiais, ela sente uma certa repulsa por ele, mas ao mesmo tempo uma atração, e aquilo fica entre uma repulsa e uma atração, uma repulsa e uma atração, uma coisa característica do período romântico no Brasil. E nesse ponto em diante, coloca-se a visão do autor, que era uma visão contra os rebeldes farroupilhas. E, cara, escrito 2 anos depois que terminou a Revolução Farroupilha. Foi, eu me imagino, na época, sendo um boom histórico de um cara colocando as visões dele na literatura de uma guerra que durou 10 anos no Brasil. Mas, enfim, Caldrifião lançou o seu livro em forma de folhetins. E o que era esse treco folhetins? Todo dia ou toda semana era lançado lá no rodapé do jornal, vai aparecer aqui do ladinho depois, o que é o rodapé de um jornal?
capítulos de um livro. E esses capítulos, quem queria tinha que comprar o jornal para ir começando a acompanhar aquilo ali. Digamos que é um protótipo lá, o avô ou o pai das telenovelas de hoje. E nesses capítulos eles eram lançados diariamente ou semanalmente esses folhetins de novelas romanescas ou românticas. Dali, logo depois que ele terminava a história em folhetins, ele era lançado de uma forma normal, como um livro normal, né? Aqui, aliás, digamos, temos uma obra, História Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, uma indicação. Esse livro é magnífico para conhecimento de história econômica. E no sentido, voltando à história, ao final do lançamento dele, vem também uma aura de mistério, pois ele ficou 150 anos praticamente sem aparecer. Ele foi lançado em 1847, ele teve até 1850 aproximadamente, 1851, e aí parece que ele foi tragado pela terra. Só que daí tem um pormenor que vocês não vão saber nada em outro canal, a não ser aqui no nosso Prosendo com a História, e que tu não aprende na escola, de que Caldre Fião, sendo abolicionista, ele era contra a escravidão no Brasil. E com isso ele comprou briga com o maior escravocrata que tivemos no Brasil. Não escravocrata, mas o maior traficante de escravos do final do período do Brasil escravocrata. E esse cara que eu tenho nos meus compêndios aqui era o Manuel Pinto da Fonseca. Ele era tratado pelo Caldre Fião como o traficante de carne humana. Ou seja, entre 1837 e 1851, em pleno período de proibição mesmo, os navios ingleses que encontrassem outro navio, fosse português, fosse brasileiro, fosse qualquer outra nação, traficando escravos, eles abriam fogo e afundavam em alto mar, independente se afundassem com os cativos ou não. Mas era essa a política inglesa para controle da escravidão. Não viemos a esse ponto, infelizmente, são 356 anos partindo de hoje, 2020, até o início da escravidão e final dela, de páginas negras e vergonhosas para a história do Brasil. Mas como Caldre Fião comprou briga com esse cara tinha dinheiro também, porque o tráfico sempre gerou mais dinheiro que o comércio ilegal, não é? Um comércio legal. Acho que concordam comigo. Dali daquele ponto, Francisco Pinto da Fonseca fez o seguinte: ele fez um boicote aos livros de Caldre Fião. Nenhum livro do Caldre Fião foi achado desde então. Parece que ele pegou e comprou todos os livros do Brasil e jogou na vala de lixo. Apenas em 2002, Adão Fernando Monquelati, de Pelotas, eu tenho um livro dele, ele é um livreiro bastante conhecido, encontrou no Uruguai um único exemplar do famoso livro A Divina Pastora. Foi editado pela RBS TV em 2003 e aí nós conseguimos ter uma visão de como era o segundo romance do Brasil e o primeiro do Rio Grande do Sul. Ele é um livro excelente, até certo ponto ele fica naquela coisa de vai, não vai, mas é que é uma característica do romantismo no Brasil. E eu, assim, espero que vocês leiam. Se vocês colocarem no comentário, depois eu conto a historinha do livro em si para vocês. Mas faço assim, eu faço votos que vocês leiam esse livro. É bem interessante ele e pouquíssimo conhecido ou quase não conhecido na história do Brasil. Obrigado por mais essa audiência. A minha foca, eu acredito que ela não vai precisar me ajudar. Se ela precisar, vai aparecer as ajudas dela durante o vídeo. E até a próxima, pessoal.